Vamos com Larissa Rodrigues, nossa analista de política está na área para a gente falar sobre a repercussão do tarifaço. Larissa, a gente começou o live inclusive dizendo que para vários setores, ao ouvirem do governo vamos deixar a aplicação da lei para um momento mais adequado, vamos analisar. Isso é sinônimo de ufa, porque tem muita gente preocupada em como é que vai ser o tom dessa resposta. Mas, apesar de muito falar-se sobre essa lei da reciprocidade, ela deverá ser usada mais para frente. Nos conte, Larissa, o que você tem ouvido sobre isso? Quais são as repercussões por aí, hein? E se é que vai ser usada, eu acho que é mais nesse tom, viu, Elisa? Bom dia para você, para quem acompanha a gente nesta sexta-feira. Vamos lá. Obviamente, nos últimos dias, estamos aqui todos atrás dessas informações, foi o principal assunto do dia. E hoje, do dia de ontem, né? E hoje é um dia de muita repercussão. Estou atrás, falando com algumas fontes, tentando entender, principalmente depois daquela entrevista coletiva do governo brasileiro, com ministros, com todo mundo, o que o governo está colocando agora nessa balança. O que eu escutei, Elisa? Que essa questão de reciprocidade, uma ameaça de também fazer algo parecido com os Estados Unidos, neste momento está muito mais num tom de ameaça e retaliação do que de fato vai ser saído do papel, vão retirar do papel. Não há uma expectativa, até porque brigar nessa altura aí com os Estados Unidos pode trazer muito mais problemas para o Brasil do que de fato ajudar nas negociações. É um discurso muito político, de soberania, falávamos sobre isso ontem, o quanto essa discussão como um todo, seja a decisão norte-americana, a resposta brasileira, o posicionamento da oposição, no caso Flávio Bolsonaro, se tornou apenas uma discussão política eleitoreira do que, de fato, uma discussão como deveria ser na esfera econômica. Então, nesse momento, o Brasil está levantando verba e essa é uma preocupação para um orçamento já apertado, para ajudar as empresas, procurando novos mercados para exportação e, por enquanto, ouso dizer que talvez por sempre a gente não vai ter, de fato, essa reciprocidade saindo do papel. Elisa? Larissa, vem cá. O tarifaço anunciado, se a gente fala de UFA, o UFA já tinha começado antes do discurso do governo, né, dos ministros e tudo mais, porque alguns itens ficaram de fora da lista, chamadas exceções. E essas exceções fazem a diferença, porque cada setor está procurando a sua sobrevivência. E aí é cada um por si e Deus por todos, né, Elisa? Ou pelo menos é isso que eles estão querendo. Todos os setores estão tentando algum tipo de benefício, seja entrar nessa lista de exceção, ou seja ter uma verba do Ministério da Fazenda, como há expectativa para os próximos dias. Há um novo balanço da Confederação Nacional da Indústria, que eu tive acesso, e é importante a gente destacar alguns números. São muitos números, claro, a gente não vai ficar aqui trazendo número para confundir quem está em casa, mas é importante pontuar, principalmente, setores que ou vão ser muito afetados ou que conseguiram sair e que nesse momento estão respirando aliviado porque entraram na lista de exceções. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, pelo menos 4.000 produtos brasileiros acabaram sendo sobretaxados, mas no fim das contas essa lista de exceção trouxe de novidade pelo menos 429 setores. Nesses cálculos que eles estão fazendo, me chamou muito a atenção que essa lista de exceção ampliada, ela ajuda a deixar que o Brasil não perca ainda mais bilhões em exportações. O cálculo, por enquanto, é que pelo menos 2,3 bilhões de dólares vão deixar de ser perdidos nessa lista de exceção. Há um cálculo que pelo menos 7 bilhões já foram perdidos nos últimos tempos, só com aquela sobretaxação de apenas 10%, e o próprio Palácio do Planalto ontem trouxe um outro cálculo ali, em cerca também de 5 a 7 bilhões de reais ali, sendo prejudicados aqueles produtos que não entraram na lista de exceção. E aí um detalhe que me chamou muito a atenção, estava levantando agora, Elisa, o quanto dois setores estão muito preocupados que não entraram na lista de exceção e devem ser muito prejudicados. O setor de madeira está falando num prejuízo ali de pelo menos 83% no envio ali do que enviava antes dessa sobretaxação. E aí entra nesse setor, por exemplo, molduras que eles enviam para os Estados Unidos e aí até portas de emergência, isso me chamou a atenção. Num segundo momento, o setor que eles chamam de minerais não metálicos deve ter prejuízo de pelo menos 56% na sua exportação. Pelo menos metade do que exportava deve ser prejudicado
prejudicado agora, levando em consideração que não deve muita coisa para os Estados Unidos e eles estão procurando outros mercados. E aí, nesse setor, um nome difícil, né, minerais não metálicos, a gente vai citando alguns outros produtos que o brasileiro entende que a gente mesmo costuma falar mais. Aí entra granito, azulejo, tijolo, telha, enfim, aquilo que a gente vem falando, matéria-prima que vai para os Estados Unidos, por isso há uma expectativa de, quem sabe, ter uma ajuda para entrar em algum tipo de lista de exceção, porque a gente envia essa matéria-prima que a construção civil, enfim, outros setores do próprio Estados Unidos, do próprio país norte-americano precisa para dar andamento também à sua indústria, Elisa. Larissa Rodrigues, você é maravilhosa na explicação, mostrando e com excelência uma das missões nossas, que é traduzir. Porque você falou, como é que é? Minerais não metálicos ou não metalizados. Aí eu e Renata Marinelli, que é editora-chefe, a gente pensou assim, uai, mas o que é isso? Minerais não metálicos? E aí você, maravilhosa, na sequência já explicou o que é, traduzindo. Ou seja, é um mundão, né, Larissa, de muitos setores que ficam ali preocupados. Opa, para lá o que pode acontecer com a gente. Mas temos aqui também a lista de exceções. Maravilhosa? Você citou, né? Tá aqui, ó, granito, nitrato, fosfato, areia. Você citou também, como é que fala? Não é telha, Larissa? O que você disse mesmo? Esqueci agora. Telha, tijolo, blocos, pavimentações, azulejo, lajes, né? Laje a gente entende muito, brasileiro. Bastante, né, gente? Porque a laje vai lá para o negócio da construção. Muito bom. Larissa, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Imagino que você está ouvindo setores aí, muitos sentimentos, né, envolvidos na hora de um tarifaço.